Olá, professoras e professores! Hoje nós vamos falar sobre o livro 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, da autora Marina Colasanti. Contextualizando a obra e o autor. 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, de Marina Colasanti, apresenta 13 contos que trazem à tona a atmosfera dos contos de fadas. Reis, rainhas, príncipes, princesas, súditos, sereias habitam lugares distantes, vivem em outros tempos, buscando a liberdade, a justiça, o amor, o sonho e a própria identidade. Marina Colasanti nasceu na Etiópia, hoje Eritreia, em 1937. Viveu sua infância na África e na Itália. Chegou ao Brasil em 1948 com sua família e radicou-se no Rio de Janeiro. É casada com o escritor Afonso Romano de Santana. São mais de 50 títulos publicados no Brasil e no exterior, entre eles livros de ensaios, poesia, contos, crônicas para crianças, jovens e adultos. É uma das mais premiadas escritoras brasileiras, detentora de jabutis, do Grande Prêmio da Crítica da PCA, do Prêmio da Biblioteca Nacional para Poesia e de 2 prêmios latino-americanos. Motivações ao estudante para a leitura. A leitura da obra é uma oportunidade de o jovem leitor entrar em contato com um gênero narrativo em linguagem poética, repleta de sentidos figurados, metáforas principalmente, e de adentrar no universo dos sentimentos e emoções. O universo mágico e misterioso criado por Marina Colasanti, povoado por unicórnios, tempestades, palácios, torres, cavaleiros, carruagens e caçadores, fascinarão o jovem leitor. Contos maravilhosos é o nome técnico que se dá aos contos de fada. São textos verticais, são textos que podem ter variantes de leitura infinitas e que, portanto, se adaptam a qualquer idade. São textos que estão ligados historicamente e pelo seu próprio gênero à essência do ser humano, que estão ligados aos sentimentos mais fundos. O amor, o ciúme, a inveja, o medo. É o diálogo do hoje e do antes, do hoje e do amanhã, do hoje aqui e do hoje em todo lugar. São contos de muitos significados. Justificativa. O livro se adequa aos alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental com o tema autoconhecimento, sentimentos e emoções e o gênero conto. A obra permite trabalhar toda a construção de sentidos a partir das imagens verbais e também com o universo mágico criado por Marina. São contempladas habilidades importantes para a etapa final do ensino fundamental, como ler e compreender com certa autonomia narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa, enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto. Orientações de atividades. Vamos trabalhar a pré-leitura? Para o professor. A ideia nesta atividade, antes da leitura, é instigar a curiosidade e levantar o repertório a respeito de contos de fadas que o aluno conhece. Professor, nessa atividade pode-se também pedir aos alunos que a. Contem um pouco sobre contos de fadas que eles conhecem. B. Escolham um conto a partir do título e imaginem que tipo de conflito será vivido pelas personagens. Para o aluno. Antes de você iniciar a leitura, conheça no sumário o título das 3 histórias. Depois da leitura, escolha o título de que você mais gostou. Justifique oralmente sua escolha. Como trabalhar durante a leitura? Para o professor. O objetivo desta atividade é identificar aspectos e características do gênero conto nas construções verbais e nas escolhas da autora, e observar também os conflitos vividos pelas personagens dos contos. Divida a classe em grupos e selecione com os alunos contos de que eles tenham gostado mais. O grupo deve analisar a linguagem e as situações que causam estranhamento. Para o aluno. Em seu grupo, escolha um dos contos de que vocês tenham gostado mais.
A. Procure observar em torno de qual personagem ou personagens o enredo se desenrola. B. Explique qual o conflito vivido por eles. C. Observe também como a autora utiliza a linguagem para contar sua história. Ela usa o sentido próprio das palavras ou o sentido figurado? Dê exemplos. D. Escolha uma passagem do conto que tenha lhe causado estranhamento. Como trabalhar após a leitura? Para o professor. Essas atividades têm a intenção de ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a produção textual, a interdisciplinaridade, a compreensão do simbolismo dos contos de fadas e, finalmente, provocar um encantamento pelas palavras. Para o aluno. A. Crie um painel com 2 grupos de palavras. No primeiro, coloque novas palavras descobertas com a leitura do conto, palavras cujo significado você desconhecia. No outro, coloque as palavras cujo significado você conhece, mas não costuma usar quando escreve. B. Pesquise sobre autores de contos de fadas, por exemplo, Charles Perrault, Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, entre outros. C. Recrie um conto de fadas do livro com um final diferente. Você também pode trabalhar essa obra em outras disciplinas, artes, geografia e história. Ao pesquisar sobre os autores dos contos de fadas, você descobriu o lugar de origem de cada um. Sabe também onde Marina Colasanti nasceu. Agora, localize em um mapa-mundi os países onde esses escritores nasceram. Estão todos no mesmo continente? Os temas principais dessa obra são fantasia, comportamento e sentimentos.